Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos conversar sobre um pouco da Marcha para Jesus, que agora em novembro foi modificada devido às questões relativas à pandemia que estamos passando, né? Isso foi uma atitude muito coerente até, mas por outro lado também não anularam a marcha, né? Vai ser feita tipo uma carreata, talvez com trio elétrico, onde alguns músicos toquem louvores, né? Isso de fato é uma manifestação importante dos evangélicos, já conhecida, embora não essencial, né, não fundamental, né? O fundamental para nós, na verdade, é o culto a Deus, né? A adoração ao Deus vivo, né? Entretanto, essa marcha para Jesus, que é realizada pela Igreja Evangélica Renascer, se não me engano, organizada por ela, mas é aderida por vários outros grupos evangélicos, ela tem um papel importante de mostrar o tamanho dos evangélicos no Brasil, né? A importância do grupo evangélico na sociedade, né? Mostra que somos um grupo muito coeso, muito ligado, especialmente em relação à vontade de Deus, embora haja variações doutrinárias, né? Mas quanto à vontade de Deus, somos muito conectados. Uma das comentários, um dos comentários que fizeram acerca da Marcha para Jesus é que ano passado, se não me engano, deu 3.000 pessoas e o presidente da República apareceu lá fazendo algum tipo de citação política, solicitando até o voto dos evangélicos. Bom, a princípio isso não é uma coisa negativa por si só, né? Não há problema nenhum em um político ir lá prestigiar e pedir votos. Em outras edições da Marcha para Jesus, outros políticos foram e pediram votos, né? Mas o presidente da República foi a primeira vez, o que demonstra já um reconhecimento do presidente, embora a gente possa discordar aqui ou ali das posições dele, ele tem realmente um reconhecimento dos evangélicos. Não se sabe até que nível vai esse reconhecimento, se é apenas político ou se o reconhecimento é um pouco mais pessoal mesmo, né? Então a gente entende que a Marcha para Jesus teve uma ação boa no caso de fazer, não cancelar o evento, porque é um evento que não só mostra também a unidade do povo evangélico e também mostra também a palavra de Deus de alguma forma alcança algumas pessoas nesse período. Bom, um dos comentários que a gente ouve sempre falar nisso em relação à Marcha para Jesus é especialmente voltado para a questão dos evangélicos na política, né? Especialmente os evangélicos, né? Antigamente os católicos estavam envolvidos na política e ninguém reclamava que cristãos estavam envolvidos na política, né? Inclusive na época, na década lá de 60, né? Era muito comum que católicos estivessem envolvidos na política pró-esquerda. Era muito comum. E ninguém nunca reclamou que isso acontecia, né? Mas é curioso que vão reclamar agora dos evangélicos, especialmente porque os evangélicos, em sua grande maioria, embora tenham algumas ovelhas desgarradas, são conservadores. E sendo conservadores, acabam incomodando aqueles de esquerda que se dizem progressistas, entre aspas, mas o que eles chamam de progresso geralmente é um retrocesso, né? Um retrocesso para a mais profunda barbárie, né? Mas nós vemos que eles tentam dizer que seria absurdo, inadmissível que houvesse uma influência dos evangélicos na política nacional. Ora, não vejo motivo para dizer que é inadmissível, uma vez que vivemos numa sociedade democrática e, como sociedade democrática, devemos ter representação do povo, obviamente, né? E os evangélicos são uma excelente, uma grande parcela do povo. É curioso que às vezes as pessoas querem representações, querem cotas para isso ou para aquilo, né? Dizendo que vão representá-los, quando na verdade essas cotas são grupos tomados por um viés ideológico, especialmente de esquerda. Agora, quando os evangélicos querem se apresentar como os evangélicos, tendo um ponto de vista de valorizar a vontade de Deus e não a vontade dos homens, isso se torna desagradável para muitos progressistas, entre aspas, que
que na verdade estão preocupados apenas em destruir valores morais e bons costumes, né? É interessante observar que em Daniel 4,17, né, diz que o reino dos homens está na mão de Deus e ele dá para quem ele quer. Em outro texto, lá em Romanos, diz que nós devemos orar pelas autoridades, né? E outros textos ainda dizem que nós devemos nos portar decentemente perante as autoridades e coisas assim. Ou seja, o cristão tem um papel político sim na sociedade. Agora, o que as pessoas confundem é o papel do cristão evangélico, da influência do pensamento evangélico na sociedade, com a influência de uma instituição numa sociedade, né? Uma instituição que tenha ordem, né? Que tenha formado um clero e que esse clero mande, né? Isso aconteceu no tempo da Inquisição e as pessoas têm medo até hoje. Mas esquecem de notar que isso se referia a uma instituição específica e não exatamente a um ponto de vista. Era aquela instituição, uma religião institucionalizada, que exercia aquele controle e algumas coisas que podemos dizer que não eram adequadas especialmente a um país democrático. Inclusive, a democracia ela só vem a se estabelecer no Ocidente, especialmente, graças à ação dos evangélicos e protestantes de modo geral. Então, não faz o menor sentido afastar esse grupo, né, dos decisões da vida pública, né? Quanto a afastar nem esse nem outros, né? Obviamente. Mas sendo um grupo tão grande, obviamente, deve haver uma representação sim, e essa representação deve ser valorizada. Devemos tomar cuidado com aqueles que se dizem democratas e progressistas e querem alijar do processo democrático uma grande parcela da população que contribui com seus impostos, com seu trabalho, com seu bom testemunho. Querem alijar da vida política aqueles que pregam e prezam pela vontade de Deus. Não somos perfeitos, porque seremos perfeitos quando estivermos no céu. Entretanto, prezamos pela vontade de Deus, valorizamos a vontade de Deus, e isso faz diferença, e é por isso que muitos ditos progressistas, que na verdade desprezam a Deus e a sua vontade, não querem que evangélicos tenham voz no mundo político nacional. Portanto, tome cuidado com isso, né? Quando vierem falando que não vamos misturar Estado teocrático, não tem nada a ver, tá? O Estado teocrático ele estaria com uma instituição, com um quarto poder, digamos assim, né? Hoje a imprensa é o quarto poder, digamos, mas seria um quinto poder lá e formaria um tipo de coalizão. Não é a mesma coisa do que cidadãos comuns elegendo e fazendo valer a sua opinião em relação ao que deve ser feito na política, quem deve ser eleito e quais os rumos que o Brasil deve tomar de forma democrática. Não é um quinto poder, não é. Isso já aconteceu na história, né? Na verdade, nem existiu o quarto poder, que é a imprensa, em algum desses momentos. Ou se existia, era muito tímida ainda, né? Então, não é um quinto poder, não é disso que se trata, não é uma segunda instituição, não é uma instituição que estabelece ali uma norma, não é nada disso. Na verdade, são cidadãos difusos e que pensam em fazer a vontade de Deus. A única coisa que os une é cumprir a vontade de Deus. Às vezes discordamos em várias coisas, inclusive em doutrinas, em situações que são muito caras uns aos outros. Mas o que nos é importante é fazer a vontade de Deus. E se você quiser que o Brasil melhore, é bom começar a ouvir a vontade de Deus, porque senão não adianta fazer nada, porque nada vai mudar o Brasil, senão a submissão, a contrição, o arrependimento e a submissão à vontade de Deus e não de qualquer instituição. Então não vamos confundir as coisas, nem sejamos preconceituosos contra evangélicos, porque se existe cota para todo mundo, nós não estamos pedindo cota, estamos apenas pedindo que sejamos responsáveis, né, e respeitados perante a nossa participação na política nacional. Que Deus nos abençoe.